Arca CCB. Eu também sou agradecido a Deus, irmãos, pela obra de salvação que o Senhor tem feito com a minha alma. Tempo o Senhor me chamado na minha mocidade, no tempo da sua vontade preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa. Eu agradeço a Deus que o Senhor tem nos concedido desse casamento três filhos, sendo 2 moços e uma moça. Eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor trouxe na minha memória uma obra que Deus fez com o meu neto, que hoje ele está com 14 anos, vai fazer 14 anos, irmãos. Na época ele tinha mais ou menos aproximadamente uns 4 para 5 anos, irmãos. Onde eu moro, na minha casa, tem uma escada no corredor, e em cima houve uma época que eu tinha uma lanchonete na garagem em cima. A minha casa caiu para o fundo, e embaixo era o corredor, a minha casa do lado, e a escadinha que subia do corredor para cima, que dá acesso no fundo da lanchonete. Eu agradeço a Deus, irmãos, que em determinado dia esse meu neto, procurando o meu filho, achou que ele estava lá em cima e subiu aquela escada. 4 para 5 anos, subiu aquela escada e foi procurar o meu outro filho lá em cima. E quando ele retornou, irmãos, o Senhor o permitiu assim, que ele caiu de cima. Eu estava na minha cozinha almoçando, e a cozinha dava visão para a janela, e eu estava almoçando ali, irmão, sentado. Eu vi uma sombra que passou assim, e vi um barulho muito forte batendo na calçada assim da minha casa. Aí eu levei aquele susto, corri para ver. Quando eu cheguei do lado de fora, estava o meu neto caído lá, irmãos, com o pescoço torto. Ele bateu a cabeça, irmãos, estava de um jeito, irmãos, que quando eu olhei assim aquele meu neto, a angústia tomou o nosso coração, irmãos. A minha esposa, foi uma gritaria dentro da minha casa. Saímos desesperados para socorrer o meu neto. Eu agradeço a Deus que pegamos aquela criança, levamos para dentro da minha sala, e a minha esposa pegou aquela criança num momento do seu desespero. Ele levantou o meu neto e disse: Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue. Eu agradeço a Deus que quando ela falou assim, o meu neto voltou em si, irmão, voltou a vida, e nós saímos para procurar recurso para ele, irmãos. Fomos na medicina na região de Osasco. O médico lá tirou uma radiografia porque o meu filho, o outro, pediu para fazer. Ele não ia nem fazer a radiografia, mas enfim, por uma solicitação do meu filho, ele acabou fazendo uma radiografia da cabeça. Mesmo na radiografia não mostra nada, irmão. Na cabeça não mostra, nos ossos, mas na cabeça não mostra nada. Aí quando fizemos aquela radiografia, fiz uma radiografia do tórax e da cabeça, irmão, o médico fez. E falou para nós retornarmos depois de 2, 3 horas mais ou menos, quando saiu o resultado. Então, eu e a minha esposa e a minha filha, que é mãe desse meu neto, viemos daqui até na Granja Viana. Me lembro, hoje viemos num Bradesco aqui resolver uma situação da minha filha, enquanto aguardávamos o resultado sair. Aí viemos, irmão, e enquanto nós viemos aqui, irmãos, nós não sabíamos de nada, não tinha como contratar naquela época, nos contatar. Então aquelas pessoas estavam em desespero procurando nós lá, e nós não estávamos. Aí quando nós retornamos para lá, foi que a enfermeira nos informou que nós estávamos sendo procurados às pressas, irmãos, porque a situação do meu neto era grave. Ele havia quebrado a clavícula, e havia, irmãos, e ali não tinha médico que cuidava dessa parte. A gente teria que remover ele para outro lugar, irmãos. Eu agradeço a Deus que o Senhor, louvado seja Deus, o Senhor preparou o nosso carro, irmãos. Pegamos aquela criança e saímos nas estradas ali que vai para Pinheiros, na autonomista direto, que vai para Vilhara. Subimos aquela rodovia, irmãos, num desespero, numa aflição, e fomos num hospital aqui perto do Morumbi. Chegamos lá, irmãos, a médica ficou em aflição, desesperada, revoltada com a situação da atitude do atendimento daquele médico, mas foi fazer o exame. Quando fez aquele exame, a médica observou também que já estava um coágulo na sua cabeça, irmãos, e que era preciso tomar uma providência urgente, irmãos. Então ela acionou a viatura deles lá de socorro e nos levou para um hospital na Avenida Paulista, irmãos. E chegando lá, aquela criança ficou internada, foi feita às pressas a cirurgia para tirar o coágulo. E eu agradeço a Deus hoje, irmão, porque o meu neto, na época, ele tinha 5 anos, 4 para 5 anos, e hoje ele está com 14 anos. Até hoje tem aquela marca da cirurgia, mas graças a Deus a mão do Senhor se colocou sobre aquela criança e ele está vivo junto de nós. Amém. O nosso Deus é bom, vale a pena servirmos a Deus, porque nós não sabemos nunca o momento que nós vamos precisar do Seu trabalhar na nossa vida. E essa noite, de toda a minha alma, de todo o meu coração, eu sou agradecido a Deus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Eu convido também a igreja
para congregar conosco. A nossa comum é no Jardim Novo Horizonte 1, bem pertinho. O nosso convite sempre está conosco lá. E fica o convite para o servo de Deus, irmão Paulo, os irmãos que desejarem, se tiverem prazer também, o servo de Deus que não é de perto, mas tem a oportunidade de congregar conosco, fica aqui, lançamos o nosso convite e confesso que será de grande alegria para nós recebermos o servo de Deus na nossa comum. Os nossos cultos, quarta, sábado e domingo às 18h30. Eu agradeço a Deus por tudo, muitas outras obras que Deus tem feito na minha vida, mas outra oportunidade o Senhor dá a graça de contar. Sou agradecido a Deus por tudo, por essa força, pelos milagres que Deus tem trabalhado na minha vida. O nome de Deus seja sempre louvado. Arca CCB. Entre nessa arca você também. Se inscreva no nosso canal. Faça o seu comentário. Deixe o seu like e ative o sininho de notificação.